Adonai. Shalom Adonai. Você está vendo a mídia, a internet, falar sobre uma explosão que vai ocorrer na Corona Borealis. Quando eles falam Corona Borealis, eles tiram o sentido do que realmente esse sinal, o tanto que ele é importante, porque ele está anunciando a vinda do rei. Ele está anunciando que o arrebatamento está muito próximo. Tanto é que, o que significa Corona Borealis? Significa constelação Coroa do Norte, filho. Que essa coroa é do Messias, aquele que reina, né? Então é a coisa mais linda. E o que está acontecendo lá? Ah, você tem uma estrela, né, uma gigante vermelha, ela tem um sistema binário. E o que acontece com esse sistema binário? É quando a estrela maior, essa gigante vermelha, ela começa a ficar instável. Tanto a sua pressão como a sua temperatura começa a aumentar. E esse sistema binário tem uma estrela que se chama uma anã branca do lado dela. Então ela vai pegando toda essa superfície da estrela, absorvendo essa temperatura e essa pressão, até o ponto delas explodir. Então, esse é o sinal que está acontecendo lá, e aí o ciclo começa de novo, com a anã branca de novo. Então ela explode e nasce uma anã branca, de uma forma simples eu estou explicando. E aí começa o sistema de novo. Esse sinal de explosão aconteceu em 1946, a última vez. Um ano antes de Israel se tornar país. Você está vendo como que essas explosões são sinais? Em 1946, essa mesma anã branca explodiu e deu essa explosão. E depois, em 1947, um ano depois, Israel se torna país. A explosão dessa vez, eles estão calculando que vai ser em setembro. E ela vai ficar 7 dias no céu. Ela vai ser vista por 7 dias. Olha o número. Perfeição. E esse sinal, a explosão que vai ocorrer lá na Coroa do Norte, né? Que é a Corona Borealis, vai ser em setembro. Junto com o sinal de Apocalipse 15, que é a estrela Júpiter chegando nas Pleiades. O sinal de Apocalipse 15 mencionado nas Escrituras. Então não é simplesmente um sinal. É algo grandioso o que vai acontecer no céu. Então essa explosão vai ser vista por 7 dias em cima do sinal de Apocalipse 15. Então, o que vem acontecendo no firmamento são sinais. O que é o Evangelho das Estrelas? O Evangelho das Estrelas, ele explica os sinais, que é a linguagem do Criador, para você buscar arrependimento e buscar santidade. Então, eu vou te explicar mais a fundo esse sinal que está mostrando a vinda do Messias, a vinda do Rei. Agora é hora que a gente está vivendo uma consumação de era. É muito importante você ter a interpretação dos sinais, para ninguém te enganar. Então, quando você vê esses canais falando Corona Boreais, você não passa nem na sua cabeça que se chama a constelação Coroa do Norte. E eu vou te mostrar como esse sinal é importante e como esse salão menor, que é o da Coroa do Norte, é importante. Eu vou colocar agora, vou te dar uma profundidade para você ter uma compreensão do que é esse sinal e ninguém poder te enganar. No céu, você tem 12 salões maiores e você vai ter 36 salões menores, que vai dar um total de 48 salões, entre 12 maiores e 36 menores. E no firmamento, você tem 48 constelações e na Terra você tem 48 terras, 48 reinos. E aqui no centro é o salão menor da Ursa Menor, que contém a Polaris, que é a porta do céu, que é o centro tanto do firmamento e é o centro da Terra. É onde a gente está preso, né? Está preso em um sistema, em uma terra que se chama Ursa Menor. Para você compreender isso, deixa eu te mostrar essa imagem que vai te dar muita compreensão. No céu, você tem 48 salões celestiais,
No firmamento você tem 48 constelações e na Terra você tem 48 reinos. Você está contido em uma terra que se chama Ursa Menor. E por que você está na Ursa Menor? Porque a Polaris é a porta do céu e ela está no firmamento. Então você identifica que a terra que você está é a Ursa Menor. E depois você tem mais 47 terras separadas por gelo. Por isso que existe um domo elétrico aqui, para você não ter acesso às outras terras. Nós estamos sendo feito o teste nessa terra. 48 salões celestiais no céu, 48 constelações codificadas no firmamento, para poder existir na Matrix 48 terras. Por isso que o Messias falou, na casa do meu pai existe várias moradas, e eu vou preparar uma morada. Ele está preparando o reino que se chama Câncer. A gente estamos indo para lá, onde vai existir a festa de 7 anos do casamento da igreja. É muito lindo, filho. Não perca o arrebatamento. Você pode perder a chance de estar junto com o Messias. Ele é o caminho, ele é a porta. Não existe outro. Então, no céu, filho, você tem um salão maior e 3 menores, que vem ser essa imagem. Só um minuto. Que vem ser essa imagem. O salão maior, ó, o salão maior, e depois você tem 3 salões menores. Então, eu quero que você tenha esse entendimento para mim poder explicar para você esse sinal que está ocorrendo no céu e a importância dele. Tudo acontecendo na sua vista, só que você não tem o entendimento, mas a partir de agora você terá, através do Evangelho das Estrelas. O salão maior, que a Coroa do Norte, que é o salão menor, pertence, é o salão de Libra. Então aqui é o salão de Libra, que é o salão maior. Depois você vai ter a constelação do salão menor, que é a de Lobo, que é Lupus. Depois você vai ter o outro salão menor, que é a constelação Cruzeiro do Sul. E depois o outro salão será a constelação Coroa do Norte. E todos esses salões estão interligados. Aqui é o salão maior. Quando você entra lá no céu, nesse salão, você vai sair no salão menor do Lobo. Depois você vai sair no outro salão que se chama Cruzeiro do Sul, e depois você vai ter outro salão que se chama a Coroa do Norte. Como é no céu, é na terra. Se o Messias se foi codificado a cruz no firmamento, existe a cruz na terra onde o Messias foi crucificado. Por isso que o Messias foi crucificado em uma cruz, filho. Por que ele foi crucificado em uma cruz? Porque a cruz foi codificada no firmamento. E o Evangelho das Estrelas, ele retira essa dúvida para quem fala que foi crucificado em uma estaca. Não foi, ele foi crucificado em uma cruz e o firmamento não mente, porque ele foi ornado com a mão do Criador. Eu vou explicar meio por cima sobre o salão maior de Libra para você entender por que existe 3 salões menores e um está interligado com o outro. Então eu vou botar a mensagem, mas ainda vou fazer uma série explicando salão por salão os 12 salões maiores. Aí eu vou explicar um por um. Então aqui você tem a constelação de Libra. Essa constelação de Libra, ela tem uma estrela, ela é a Alfa, ela é a mais brilhante dessa constelação. E ela tem o nome de Zuben Engenub, que significa o preço que falta, o preço insuficiente. E isso o que ela está indicando? Que os esforços do homem para o pagamento de sua própria redenção é inútil. Você não consegue ter salvação através dos seus esforços. Esforço humano é impossível. Tanto é que as Escrituras falam que nossos atos são trapos de imundície perante ao Criador. Então nós não temos, se você achar que vai conseguir salvação através de alguma ação sua, filho, você não vai conseguir. Você só tem salvação através do sacrifício do Messias, um sacrifício único. Tanto é que essa mesma constelação, ela tem uma estrela que se chama Zuben El Zemali, Shemali, que significa o preço que cobre, o preço mais que suficiente, apontando
para os méritos infinitos do Messias. Ele é aquele sacrifício que foi feito na cruz, que ele ficou pendurado por 6 horas, pegando 1000, em 1 hora ele pegava 1000 anos de pecado. Por isso que ele ficou 6 horas. Cada hora ele estava pegando 1000 anos de pecado. Você já imaginou? A gente suportar só os nossos pecados de uma vida toda, na nossa consciência. Tem hora que a gente faz reflexão e pesa. Imagine ele pegar todos os pecados da humanidade e naquele momento que ele estava fazendo esse sacrifício único, o Pai não estava presente, porque o Pai abomina o pecado. Ele esteve ali por você. Lembre disso. E quando você peca, quando você vai lá, pede perdão de um pecado cometido, você tem a sua remissão, é perdoado aquele pecado. Mas quando você comete o mesmo pecado, você está fazendo o vitupério da cruz. O que significa isso? Você está pegando o sangue do Messias novamente, o sacrifício realizado na cruz, para a remissão dos seus pecados, para ser perdoado. Então a gente tem que levar mais a sério uma vida em santidade, para não estar cometendo o mesmo pecado toda vez e pedindo perdão toda vez, né? Eu acho que a gente tem que ter mais seriedade, principalmente em uma consumação de era que está acontecendo agora. Então, essa mesma balança que está sobre a sua cabeça, que está no firmamento, que é a constelação de Libra, ela está te mostrando que os seus pecados serão pesados, filho. Então, a constelação de Libra é o salão maior. A constelação de Lobo vem ser o salão menor, o primeiro salão menor. Então você passa por dentro do salão maior de Libra e chega no salão menor, que vem ser o salão de Lobo. Seria isso aqui para você ter a compreensão. Lá no céu eu estou no salão maior de Libra e vou para o outro salão menor, que fica atrás do salão de Libra, o salão de Lobo. Então é assim, é no céu. Então, para você compreender, esse salão Lupus, né, que significa constelação de lobo, mostra um animal sendo ferido mortalmente, sem chance. Então, tanto é que povos antigos chamavam essa constelação de vítima. Por que de vítima? Porque Centauro está matando esse animal que vem a ser o lobo, né? Que passa a ser uma vítima devido ao ato mortal que ele morre. Quem está matando a constelação de Lobo, né? Nos céus é Centauro, a constelação de Centauro. Centauro representa o Messias, tanto é que metade é homem e metade é animal. Por que isso? Porque está representando a amplitude total dos céus, porque nos céus os 12 salões maiores são imagem e semelhança do Criador, a imagem de homem, e você tem anjos com a imagem de animais. Isso onde que tem isso? Quando você vai lá na roda de Ezequiel, que você vai encontrar cabeça de touro, cabeça de águia. Então você vê que tem anjos que têm cabeça de animais, que vai representar a plenitude total do Messias como rei de todos os anjos, do céu, né? Então, e quando você vê ele próprio matando o lobo, significa também que ele também seria o cordeiro que o Criador estava providenciando. Você vê como que o Evangelho das Esteiras é a coisa mais linda. E era algo que tinha tamanha força, porque é representado por um cavalo. Então, as coisas do Pai é bem explicada no céu. O Evangelho foi ornado com a mão dele. E se você reparar, aqui você também tem uma lança, que vai representar a lança do soldado romano, quando ele coloca no Messias. Tudo está no céu, filho. Não deixe homem algum te enganar. A verdade incomoda vários homens, filho, porque esse evangelho ele é simples. E tudo que é verdade incomoda as pessoas. A verdade incomoda quem está no sistema da Matrix, quem prefere a mentira. O segundo salão, menor, é representado pelo Cruzeiro do Sul. Então, eu gosto de explicar para você ter o entendimento. Então, você chegou comigo lá no céu, nós passamos pelo salão maior, entramos pelo salão menor de Lobo e agora estamos passando pelo outro salão menor, que fica atrás do de Lobo, que vai ser o salão Cruzeiro do Sul,
que simboliza a morte do Messias na cruz, né? Aqui estava anunciando, e aqui você tem a cruz, e aonde vai ser feito, que é o portal de arrebatamento, que está lá sobre Cruzeiro do Sul, está codificado sobre Bom Jesus da Lapa. Quem puder ir lá em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, principalmente no dia de descanso, é maravilhoso, filho. Ali fica milhares e milhares de anjos. Ali é uma árvore petrificada e você tem o Rio São Francisco do lado, porque precisa de água para você ativar um portal. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Tanto é que a constelação do barco, né, que seria essa aqui para você ter um entendimento, ela está codificado sobre a nascente do Rio São Francisco. A estrela Carina está codificado sobre a nascente do Rio São Francisco. O barco que vai levar nós, depois que encontrarmos o Messias na nuvem, ele está codificada na mesma água do Rio São Francisco, que vai ser usada lá no portal do arrebatamento, que é codificado sobre Bom Jesus da Lapa. Olha que coisa linda, né, meu pai? Não, dá para fazer um vídeo sobre isso. Depois eu faço. E agora você chega no terceiro salão. Nós passamos pelo salão maior, salão menor de lobo, o salão da cruz, que representa que o Messias vai ser sacrificado na cruz, e depois foi sacrificado em uma cruz, e agora você tem na constelação Coroa do Norte uma estrela, uma anã branca, que vai explodir, que vai ficar uma explosão no hemisfério norte por 7 dias, filho, vai ser vista por 7 dias, e alguns astrônomos e cientistas falam que vai ocorrer em setembro, sobre o sinal de Apocalipse 15. Então, você tem a coroa no hemisfério norte e você tem a cruz no hemisfério sul, bem distante da porta do Criador, né, que é a Polaris. Por que isso? Porque o Criador abomina o pecado. Nem a cruz ficou próxima ao Criador. Você vê, e depois ela acaba sendo um símbolo, transformando, né, algo em maldição em bênção, né? Porque até mesmo o portal do arrebatamento vem a ser o Cruzeiro do Sul. O Pai é maravilhoso, mas hoje ela fica bem afastada da Coroa do Norte, porque é onde foi feita a remissão dos pecados. Então, por mais que foi feita a remissão dos pecados, o Pai abomina o pecado. Mas mesmo assim, é a mesma cruz. Por que o portal do arrebatamento é feito na constelação Cruzeiro do Sul? Porque a salvação foi feita em cima de uma cruz. Você vê que é lindo demais. O Evangelho das Estrelas, sem palavras. A morte do Messias na cruz, pode-se dizer que como que eu poderia falar? A mais profunda humilhação que o Messias passou foi na cruz, em sua jornada terrena, para trazer a redenção dos homens. Eu vou explicar agora nas Escrituras por que uma constelação está afastada da outra e bem longe. Por que a cruz fica bem lá no extremo sul, afastado, longe da porta do céu, que é a Polaris, no hemisfério norte, e a coroa bem próximo da porta. Então eu vou te explicar nas Escrituras, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante. Seja a atitude de vocês a mesma do Messias, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A morte de cruz, não uma estaca. Presta atenção. Por isso Yahweh o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome do Messias se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Presta atenção, hein? Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que o Messias é o Senhor, para a glória de Yahweh Pai. Meu Deus do céu, que coisa linda. Então aqui, filho, está te mostrando que o Messias, ele recebeu a coroa
de rei, filho. E por que que a cruz está afastada? Porque ele esvazia, né, como sendo um rei, desceu a forma humana para ser humilhado e crucificado em uma cruz. Por isso que uma constelação está longe da outra, explicando que ele se esvaziou de si mesmo. E quando você tem a explosão dessa estrela, principalmente uma gigante vermelha, que tem uma anã branca, está simbolizando, te avisando que o Messias está perto de vir, filho. Lembra que quando essa estrela explodiu, um ano depois, ela explodiu já, ela se refaz, é um ciclo que ela se refaz de novo, ela explodiu um ano antes de Israel se tornar país. Ela explodiu em 1946, 1947 Israel se torna país na ONU, 1948 ele montou governo. Agora presta atenção, você tem um sinal de Apocalipse 15, você tem essa mesma explosão mostrando que o rei está chegando, filho. Esse é o significado desse sinal que está ocorrendo no céu, que eles falam corona borealis, mas na realidade é a coroa do rei, filho, é a coroa do norte. Para você ver, filho, o nome da constelação Corona Borealis em hebraico é Atahá, que significa a coroa real. Quem que tem coroa, filho? Quem é rei? Quem é rei, filho? É o Messias. Em árabe é Al-Ikrir, isto é ornamento ou joia. A estrela mais brilhante dessa constelação, ela tem o nome arábico Alpeca, ou também que significa aqui brilha, né? Realmente não tem como negar. Então, o que você tem na mensagem do Salão Maior e desses três menores? No Salão Maior, você tem o preço da redenção. Depois você tem a vítima oferecida como sacrifício pelos nossos pecados, né? Que o Messias ia acabar sendo o Cordeiro. E depois você tem o instrumento da redenção, que é a cruz. E depois você tem a recompensa do Criador, que é a coroa. Então, essa explosão que está acontecendo na corona borealis, na coroa real, na coroa do norte, ela está simbolizando a vinda do Messias. Não brinque, filho. É um sinal acima do outro. Quebre seu coração. Busque arrependimento, santidade e crê no sacrifício do Messias. Ele é o caminho, ele é a porta. Não existe outro, filho. E não me confunda. Com uma mensagem simples dessa, não tem como você confundir eu com nada. Aqui a gente crê no Messias. Ele é o caminho, ele é a verdade. Shalom Adonai.